Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal e eu acredito, ouso dizer que esse é um dos vídeos mais importantes desse canal, que é praticamente a primeira vez que eu faço um vídeo e faço inclusive um roteiro, né? Na frente aqui da minha tela aqui tem um roteiro que eu fiz do que eu vou trazer aqui para vocês, né? Inclusive já quem viu aqui no título, né, já sabe do que a gente vai falar aqui hoje. E sem delongas, né, sem muita demora, para não ficar muito longo, né, esse vídeo, mas antes da gente iniciar, eu preciso que você, é aquela coisa de sempre, né, de canal do YouTube, né, dê uma curtida aí pra gente, e se possível, se você vê que é alguma coisa relevante, compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que você sabe que possa vir gostar, enfim, né? E isso aí vai ajudando o meu trabalho aqui no canal. Lembrando que toda essa iniciativa aqui, né, do canal Carcoça é iniciativa totalmente independente, não tem nenhum patrocínio nem nada disso, né? Quem sabe no futuro a gente cresça aí absurdamente. E basicamente voltando aqui o tema aqui do nosso vídeo de hoje, nós iremos fazer uma resenha, um comentário que eu gosto de utilizar inclusive, da primeira série do nosso canal. A primeira série que eu vou trazer para vocês, como uma sugestão inclusive, né, as minhas impressões e sugestões, os pontos que eu achei maravilhosos dessa série, que é uma série que foi produzida pela HBO, né? Atualmente ele está disponível no catálogo da HBO Max, né? Foi lançada em agosto de 2020, criada pela roteirista, diretora, enfim, a mulher é maravilhosa, incrível, a Misha Green. E entre vários produtores e produtores executivos, nós temos dois nomes de peso muito importante, que chama bastante atenção, inclusive, que é o Jordan Peele e o J.J. Abrams. Jordan Peele, para quem não conhece, é o mesmo roteirista e diretor, inclusive, daquele filme que ganhou em 2019, se eu não estiver enganado, como melhor roteiro original, que é o Corra, o Get Out. Incrível esse filme, inclusive na série eu vi algumas pegadas de Get Out ali, né? Vi uma mãozinha ali, né, do John Peele. E o J.J. Abrams, né, Adams dispensa comentários, ele é um cara que a longa data, né, ali eu acho que no final de 99 pro início de 2000, é um cara que vem se destacando e vem, né, assumindo projetos incríveis. É um cara que tá aí, ele anda por vários temáticas, né, desde fantasia, Star Wars inclusive, e agora, por exemplo, né, dentro dessa temática de horror, terror, sobrenatural e um drama também, porque a série Lovecraft Country, ela é, além de ser algo que remete a uma temática sobrenatural, ao horror cósmico, né, do Lovecraft, que eu vou estar entrando nele mais pra frente, a série ela conta pra gente uma história mais dramática, até por conta do contexto histórico que é abordado. Enfim, então, como eu falei, o assunto, né, que nós iremos tratar aqui hoje vai ser a série Lovecraft Country, lançada em agosto de 2020. Tem 10 episódios, cada episódio em média tem ali 50 minutos, alguns têm 1 hora, mas gira em torno de 50 minutos. Mas é aquela coisa, a série te prende, é tão bem feito, a história te prende de uma forma que você quer, sabe, saber a sequência da história, e você nem vê que passaram 50 minutos, e aí você já engata no próximo episódio até chegar no último episódio, né? Eu levei aí 2 dias, né, pra maratonar essa série. Comecei no sábado e terminei no domingo. E, assim, durante ali esse período que eu estava assistindo a série, é sempre importante, eu sempre
sempre observo isso. Nos créditos é sempre importante você ver ali se a obra, né, se o filme, se a série é baseada em uma obra literária. E nesse caso, Lovecraft Country é baseada sim numa obra literária, que foi que já é a primeira parte do meu roteiro aqui que eu fiz aqui, né? A obra, só não coloquei aqui qual foi o lançamento, mas eu acho que foi no ano passado que foi lançada. A série que se chama Lovecraft Country, ela é baseada numa obra de ficção, né, do Matt Huff, que é aquela pegada, né, que você não sabe se ele está falando de uma ficção ou se é uma realidade, então ele traz esses elementos. Eu ainda não li a obra, eu descobri no final de semana passado. E na primeira parte que eu quero trabalhar aqui é a questão da origem do título, Lovecraft Country, que é baseado nessa obra do Matt Huff. E a tradução, né, a obra aqui no Brasil, ela foi publicada inclusive antes, né, da criação da série, a obra já foi publicada aqui antes, chamada de Território Lovecraft. Que, assim, pelo que eu entendi ali da sinopse do livro, inclusive eu até comprei o livro, ele deve estar chegando para mim essa semana, basicamente o que se trata, pelo que eu entendi, ele cria essa temática na década de 50, fala sobre ali questões sociais, políticas, principalmente envolvendo, né, o aspecto ali da luta pelos direitos civis dos negros, homens e mulheres negros. E aí a história, esse drama histórico, né, gira em torno ali de uma família, de pessoas dessa comunidade, e você tem esses elementos do universo Lovecraft, né, dos contos de Lovecraft que a história se passa em vários territórios, em vários locais, que inclusive são narrados os contos Lovecraft, tá? Então por isso que se chama Território Lovecraft. O território que a gente chama de Território Lovecraft são esses locais realmente que existem nos Estados Unidos, em que o Lovecraft ele se inspirou para contar os contos dele, para escrever os contos dele, para ambientar os contos dele. Bom, o contexto da obra. O contexto da obra do Lovecraft. Quem é Lovecraft? Acho que eu já trouxe aqui algumas outras obras, enfim. A partir do momento em que eu conheço a obra do Lovecraft, eu não vou de imediato buscar as obras dele. Isso aconteceu alguns anos atrás. Mas aos poucos, né, eu fui começando a consumir essa obra, a fazer a leitura dos contos. Eu tenho ali, por exemplo, um livro da editora Edra, que tem praticamente vários contos em ordem cronológica dos contos Lovecraft. E que, assim, eu já tinha lido alguns avulsos, inclusive, principalmente o mais conhecido que é o chamado de Cthulhu, né? Que é o mais conhecido de todos. E, cara, depois que eu descobri o universo Lovecraft, essa temática, horror cósmico, eu percebi o quão importante foi e é ainda a obra de Lovecraft, o quão a influência dele é muito profunda, né, na cultura pop, em filmes de terror, em filmes de sobrenatural, em séries, em jogos e assim por diante. E cada vez mais essa produção, né, todo esse universo que ele cria, né, que a gente chama de mitos Cthulhu, que é essa mitologia que ele cria, influencia não só apenas a cultura pop, mas influenciou, por exemplo, outros escritores contemporâneos a ele, e escritores, né, que consumiram a obra do Lovecraft e vieram, né, que produziram ali obras inspirados no trabalho do Lovecraft. Claro que eu preciso fazer aqui um ponto muito importante, que é a proposta aqui da série, inclusive, a série coloca muito bem isso, que o Lovecraft, apesar dele ser esse escritor incrível, que criou ali, inclusive, um novo gênero literário, que é o horror cósmico, que cria toda uma miríade de criaturas, de histórias muito incríveis. Ele escrevia muito bem, inclusive, né? Apesar dele escrever ali
os seus textos, publicar os seus textos, os seus contos em revistas que na época eram chamadas de revistas pulp, né, uma ficção pulp, que dentro da comunidade literária, dos críticos literários, né, dos amantes de uma alta literatura, por assim dizer, a literatura pulp era vista como algo, um subgênero da literatura, algo muito visto como algo, uma literatura de baixo calão, por assim dizer, underground e assim por diante, né, extremamente marginalizada. Então eram adolescentes, eram adultos, eram pessoas, eram consumidas principalmente por adolescentes, jovens adultos, né? E o Lovecraft, ele era um cara que vem de uma família aristocrática. Ele tinha ali os seus problemas de saúde, então foi uma questão que impediu ele, né, de ter acesso a uma educação superior. Mas ele coloca muito isso na obra dele, né? E por mais que ele seja esse cara incrível, que inspira outros escritores, que cria, né, toda uma temática nova dentro da fantasia, horror e ficção científica, ele mistura vários desses elementos. Ele tinha muitos problemas, ele tem, né, muitos problemas na sua escrita, que é principalmente o seu racismo, a sua misoginia, xenofobia e vários outros aspectos. Esses três principalmente ficam mais evidentes na obra dele: racismo, misoginia e xenofobia. E aí a gente precisa, né, a gente precisa trazer isso para o público, né, exaltar esse autor, ao mesmo tempo fazer a crítica necessária à obra dele. E eu acho extremamente interessante essa problematização que vem sendo feita da obra, né, do Lovecraft, mostrando o seu lado negativo, o lado positivo, e adaptando, fazendo adaptações, ou como a própria série, né, o próprio Matt Huff faz, né, no livro, e como é feito, né, pela Misha Green na série, essa contextualização da obra do Lovecraft dentro de um contexto histórico de segregação racial, que eu achei, cara, me conquistou do início ao fim essa temática da série. A premissa da série, ela começa dentro... Quem já sabe do contexto ali da década de 50, né, da segregação racial nos Estados Unidos, no início da série já percebe, claro, já abre a série, a segregação racial na nossa cara. Que nós temos um ônibus, os passageiros brancos, e lá no fundo, né, isso é muito, né, lá no fundo nós temos dois personagens, dois atores negros, uma mulher, uma senhora e um jovem. Esse jovem, basicamente, ele é o protagonista, mas apesar dele ser o protagonista, cada um dos personagens tem ali uma importância, tem seu próprio drama, e isso é o mais incrível da série, sabe? Conseguir, dentro de 10 episódios, mostrar o drama de cada um dos personagens. Mostrar a profundidade de cada um dos personagens. E isso é feito de uma forma, sabe, magistral. Então, por isso que quando eu encontro esse tipo de obra, é necessário divulgar, é necessário compartilhar, é necessário a gente debater, sentar, conversar, trocar as ideias, né? Porque eu vejo algum aspecto, uma outra pessoa vê outro aspecto, enfim, né? Então nós temos essa primeira cena, né? Dentro do ônibus, o ônibus estraga e eles ficam parados na estrada até chegar uma carona e simplesmente essa carona que chega para levar os passageiros no seu destino final levam apenas os passageiros brancos. Os dois passageiros negros, eles têm que ir simplesmente a pé até chegar no seu destino. E esse protagonista, ele se chama Atticus. Os nomes dos personagens também eu achei bem interessante. Atticus Freeman, ou como ele é mais comumente chamado pelos mais íntimos, né, como Tick. O Atticus Freeman, ele é aquele típico personagem, o típico arquétipo do veterano de guerra. Ele, ao longo desse processo, a gente vai percebendo que ele é um militar,
Só que a gente não sabe, assim, no início não fica de cara. Eu tive uma certa dificuldade de compreender ali, de fisgar qual que é o contexto histórico. Eu sabia que era um contexto de segregação racial, mas não estava muito claro se era década de 50 ou 60. Mas aí aos poucos vai ficando mais claro isso, né? Ele é um veterano de guerra que participou da Guerra da Coreia e já ali e ao longo dos episódios vai mostrando pra gente por que ele foi pra guerra. Ele não foi pra guerra com aquele desejo altruísta, aquele desejo patriota, até porque, né, tem até um questionamento, um episódio ali tem um questionamento de por que você tá aqui na guerra defendendo seu país, sendo que você é um cara mal visto, você é um cara perseguido dentro do seu próprio país. E aí ele esclarece, né, ele estabelece ali, né, a sua motivação, que eu acho, cara, incrível a motivação do personagem, que ele simplesmente fala que ele foi pra guerra para fugir do próprio pai. Que o pai era extremamente um homem severo, um homem do seu tempo, inclusive, né, que pensava do seu tempo, que teve, inclusive, um pai muito severo, inclusive, um pai muito violento na década de 20. E aí, o pai do Atticus também, né, se mostra esse homem severo, um homem violento, que aplica castigos, né, que a todo momento está em cima dele. Enfim, então é uma relação familiar, além do drama social que essas pessoas passam, né, no contexto histórico, tem essas questões familiares também. Então o Atticus, ele é esse cara que vai para a guerra, só que ele volta. E ele volta para sua cidade natal não porque ele quer rever os seus familiares, porque se dependesse deles, fica muito bem claro, ele ficaria onde que ele estava. Porque ele estava muito bem. Ele estava na sua zona de conforto. Mas ele volta mediante uma carta que é enviada para ele, uma carta do pai dele. O pai dele envia uma carta e ele então ele retorna para descobrir o paradeiro do pai dele. O pai dele está desaparecido e isso não é muito comum. Ele acha isso muito estranho, então vai atrás para procurar o pai dele. E aí nesse ponto eu acho bem interessante que essa família, esse núcleo familiar do Atticus, o pai, o tio George, a tia Hipólita e a prima, a Diana, ou Diana, né? Diana, todo esse núcleo eu acho bem interessante porque é uma família que, apesar de sofrer uma segregação racial, é uma família que tem ali o hábito da leitura, a intimidade com a literatura. E tem um livro que é muito citado na série, e eu até falei, cara, eu preciso de ler esse livro, porque eu vi o filme, mas não li o livro, que é um clássico do Alexandre Dumas, que é O Conde de Monte Cristo, um clássico, né, da literatura. A todo momento é citado esse livro, enfim. Mas o ponto que eu acho interessante é que quando o Atticus chega na cidade natal, ele reencontra o tio dele, inclusive, o George Freeman, né, no caso. Ele tem uma espécie de uma oficina mecânica e ali próximo ali, né, naquele ambiente de oficina mecânica tem algumas prateleiras com livros, como se fosse uma biblioteca comunitária, que eu achei isso incrível, incrível. E aí você tem ali no momento em que o Freeman chega, né, o Atticus, na verdade, o Atticus chega e retira da prateleira justamente um livro do Lovecraft. Eu acho isso sensacional, essas referências que eles vão colocando ali pra gente. Então mostra pra gente uma família extremamente culta, uma família extremamente letrada, mas que sofre, né, pela segregação, que são vistos pelos brancos como pessoas inferiores, que não têm cultura e assim por diante, todo esse aspecto. Então a premissa é essa. O Atticus, ele é um veterano de guerra que recebe a dispensa, né, e volta para sua terra natal mediante uma carta que o pai dele envia para ele, como se ele tivesse perdido, ele está desaparecido e ele precisa reencontrar o pai dele, porque nessa carta ele fala que ele descobriu a origem da família da mãe dele, que era um mistério até então. Os pais dele se conheceram e o pai do Atticus, né, ele não sabia muita coisa sobre a família da mãe do Atticus. E aí, conforme ele vai investigando, ele vai descobrindo algumas coisas do passado da mãe. E aí, vale um ponto importante,
que inclusive eu até fiz uma postagem sobre isso no Instagram um tempo atrás, que é a questão, o passado tanto da mãe do Atticus e o passado do pai tem uma relação com um massacre que aconteceu em Tulsa, em 1920, 1921, se eu não estiver enganado. E foi um massacre que aconteceu no bairro de negros, em Tulsa, em Oklahoma, que simplesmente os brancos, depois ali de uma confusão que aconteceu, um rapaz ele foi acusado injustamente de ter tentado assediado uma mulher branca, iniciou uma revolta, iniciou uma briga, e naquele mesmo período os brancos simplesmente eles invadiram esse bairro de negros, que era bem próspero inclusive, que eles se organizavam entre eles e era bem, a economia ali girava muito bem, né? Então tem um quê ali também de ressentimento, né, por parte dos brancos ali em Tulsa, que eles simplesmente invadiram o bairro dos negros e massacraram todas as pessoas. Poucas famílias negras sobreviveram a esse massacre. Então as casas, as lojas foram saqueadas, foram queimadas. Um terror que não dá pra gente saber como que foi esse massacre em Tulsa. Tem os relatos, né, dos sobreviventes, tem, por exemplo, na série, tem um episódio ali, acho que no 9º episódio ou no 10º episódio, tem ali o momento em que eles retornam, não vou dar muito spoiler, que não tem ali uma representação desse massacre de Tulsa, que só aquele trecho ali eu já fico até agoniado, inclusive. Tem uma outra série, inclusive, que aborda essa questão do massacre de Tulsa, que é a série do Watchmen, da HBO, inclusive. O primeiro episódio fala sobre o massacre de Tulsa, que eu desconhecia completamente, inclusive. Depois que eu vi esse primeiro episódio do Watchmen, eu fiz essa postagem, li mais sobre o assunto e fiz justamente um post lá no Instagram falando sobre esse massacre de Tulsa. Então, a série ela gira em torno, né, dessa família que é marcada pela escravidão nos Estados Unidos, mesmo com a abolição da escravidão nos Estados Unidos, você tem a lei Jim Crow, as leis de Jim Crow, que é justamente as leis de segregação racial, a institucionalização da segregação racial nos Estados Unidos, que vai acontecer ali no final da Guerra de Secessão, mais aproximadamente a partir de 1877 até 1964, quando, enfim, as leis dos direitos civis elas são aprovadas, né? Então leva todo esse período, né, de sofrimento ali para essas famílias, e a série aborda muito bem o drama da família. Então, por isso que eu gosto de falar que Lovecraft Country ela é mais uma série de drama com o background dentro dessa temática Lovecraft, dentro dessa temática dos territórios, né, dos locais em que aparecem nos contos Lovecraft, e que esse equilíbrio que é feito entre o drama dessas famílias, o drama de cada um dos personagens nesse contexto histórico da década de 50, justamente das leis de Jim Crow, que são as leis de a institucionalização da segregação racial nos Estados Unidos, né? A segregação era lei no país. Olha que loucura uma parada dessa. Então, nos locais públicos havia uma restrição dos negros e negras. Você tinha banheiros para os brancos, banheiros, né, para as pessoas negras. Enfim, era uma parada extremamente muito violenta para com essa comunidade, e que mesmo assim, no meio disso tudo, eles conseguiam se organizar, eles conseguiam lutar, eles conseguiam, apesar de toda essa perseguição da Ku Klux Klan, inclusive. Eu acho que se eu falar, inclusive depois que eu falei essa palavra aqui, provavelmente o YouTube vai ter um problema aqui no YouTube, mas enfim, é necessário comentar sobre isso. Então, esses grupos supremacistas raciais que existem desde o final do século XIX, inclusive até um pouco antes nos Estados Unidos, eles promoviam, né, essas perseguições, enfim. Então, você tinha ali uma institucionalização, né, dessa segregação. E a série fala tudo sobre isso.
né? Enfim, não vou dar muito spoiler aqui, mas e um ponto interessante aqui sobre entre todos esses personagens e esse contexto histórico é muito bem abordado. Tem inclusive o tio do Atticus, o George Freeman. O tio do Atticus, ele tem ali, como eu falei, uma oficina mecânica, e além de uma espécie de uma livraria, de uma biblioteca comunitária, que fornece ali, né, literatura para as pessoas ali da comunidade, enfim. Além disso tudo, né, dessa família ter esse pé na produção artística, literária, né, enfim, o tio do Atticus, né, o George Freeman, ele é um cara que ele é responsável pela publicação de um livro, de uma espécie de um guia de viagem. Cara, eu achei isso incrível, de um guia de viagem, uma espécie de um guia de viagem para os negros. É um guia de viagem para os negros que é chamado de Green Book. O Green Book. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e descobri, lembro inclusive de 2019, do filme, né, com, não vou lembrar agora o nome daquele ator negro, que ele tem um nome árabe, eu sei que é Ali, o sobrenome, eu vou colocar aqui a foto dele, e do filme inclusive. Ele contracena, ele faz ali cena com o Viggo Mortensen, que foi, né, que fez ali o Senhor dos Anéis, enfim, né. E nesse filme, Green Book, eles utilizam uma edição desse Green Book. Na verdade, o nome do livro é The Negro Motorist Green Book. Esse livro ele foi publicado entre 1936 a 1969. Ele foi criado por um carteiro nova-iorquino ali do bairro do Harlem, chamado Victor Hugo Green. Como ele era carteiro, então ele tinha acesso a essas informações de rotas, né, de paradas, e ele começou a trocar mensagens com outros carteiros de outros estados e começou a publicar esse livro, The Negro Motorista Green Book. E ao pé da letra ficaria o Livro Verde do Motorista Negro, que é basicamente um guia de viagens com rotas, né, com rotas e paradas mais seguras para famílias e motoristas negros que estivessem passando pelos estados do sul dos Estados Unidos, entre esse período, da década de 30 até a década de 60. Ele foi publicado até 1967. Né? 64 você tem ali a aprovação dos direitos civis, e em 65 nós temos a lei dos direitos do voto, 64 e 65, mas ele foi publicado até 67. E na série mostra muito bem isso, né? O tio dele fazendo as viagens, e no livro você tem lá, né, as rotas que são mais seguras para os negros, que não tem ali risco de serem perseguidos, de serem mortos. Cara, isso é de uma preciosidade tão incrível, de resgatar esses elementos históricos, né? De mostrar pra gente essa resistência negra dentro dos Estados Unidos, cuja segregação era institucionalizada, numa série que tem uma proposta de trazer esse drama familiar, esse drama civil e social desses indivíduos, ao mesmo tempo que é abordado no background, né, da série, no pano de fundo da série, é abordado pra gente toda essa temática Lovecraftiana, né? O grupo ocultista, magia, monstros, uma busca a um tesouro, uma busca a um bem familiar, né? Resgatar as suas raízes familiares. Isso é uma parada que eu achei incrível da série. Eu falei bem por cima assim da premissa, dos elementos, para não dar muito spoiler, né, para deixar com que vocês fiquem mais nesses elementos históricos, porque, cara, é muito, 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 muito bem feito. O cast, né, o elenco que eles escolheram para formar os personagens é incrível, 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 incrível. Só o personagem ali do Atticus, que uma hora ou outra ele se torna um pouco mais chato, um pouco, né? Aquele arquétipo, né, daquele personagem veterano de guerra, que quer ser justo, que quer ser correto. Tem um momento ali da série que ele enche um saco um pouco, mas depois, né, ele deixa pra lado isso, né? Ele meio que
digamos que volta ao normal, né? Ele tem ali uma atitude ali meio infeliz ali no momento ali com a parceira dele, né? A parceira romântica dele. E aí depois a gente releva isso. Mas tirando isso, a série é incrível. A fotografia, todo o aspecto técnico, a trilha sonora é excelente, né? Todo o elenco, como eu falei, e como eu falei, cada um personagem extremamente muito bem construído, cada um com seu drama, cada um com as suas motivações. E não é aquela coisa gratuita, é extremamente construído, é muito bem construído isso. E isso a gente precisa divulgar, a gente precisa comentar, como eu falei anteriormente. Bom, eu queria fazer um vídeo um pouco rápido, né, com esse roteiro que eu fiz aqui, mas acabou que o vídeo ficou com mais de 30 minutos, vou tentar dar uma enxugada nele. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha criado ali uma curiosidade para conhecer um pouco mais, né? E assim que chegar o livro e quando eu começar a ler o livro, ou evidentemente terminar de ler o livro, também vou fazer uma resenha do livro, né? O que bate com a série, quais são, se tem alguma coisa a ver com a série, ou se teve ali algumas alterações, né, para adaptação. E com certeza vou estar, né, compartilhando também com vocês essa leitura. Bom, é isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e me perdoem pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Vale a pena trazer esse conteúdo de uma obra dos últimos tempos, assim, uma das séries que eu gostei muito, apesar dela ter sido lançada no ano passado, só agora que eu consegui assistir. Enfim, é isso. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau. E é isso.